E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Bem, aparentemente algumas notícias aí nesse final de ano do palmeirense, né? Não estão saindo como a gente imaginava, não é verdade? Depois de todos os investimentos ali que o Palmeiras fez, tal, quase 1 bilhão entre 2024 e 2025, venda de atletas, reposições ali de baseadas, é, a- as notícias, né, não foram ali do agrado de nós palmeirenses, né? Enfim, certo? Saiu uma notícia hoje à tarde que talvez ali, para alguns, né, seria também mais uma notícia ruim, certo? Visto em conta como o Palmeiras está andando hoje em dia no que se diz respeito a futebol jogado, né? Já há 2 anos mais ou menos, tá? Ou 2 anos e meio para quem quer ir um pouquinho mais atrás, ou 3 anos para quem é um pouquinho mais corneteiro, igual nós aqui, né? Porque a gente está aqui falando certas coisas em relação ao futebol do Palmeiras, né? Que é um futebol pobre, que ali o Abel falta ideias, né, para fazer esse time jogar futebol, né? É muito chutão, é muito cruzamento, e a gente vem falando isso aqui há muito tempo, na verdade. Mas aí saiu hoje uma notícia do PVC e do UOL que diz o seguinte: Abel Ferreira encaminha a renovação com o Palmeiras com um salário e bônus iguais ao contrato atual. Ou seja, a bonificação é igualzinha ao que ele vem ganhando e os vencimentos mensais também, né? Cerca mais ou menos de 3 milhões por mês. Mas que mamata, cara. Meu Deus do céu. Eu acho que é um dos caras que mais ganha dinheiro fácil hoje em dia. Acho que nem Tigrinho rende isso aí, né? Os caras que são os reis do Tigrinho ali, não rende isso aí, cara. Assim, o cara pode aposentar hoje se ele quiser, né? Tanto de grana que o Palmeiras socou no rabo do Abel, minha Nossa Senhora. E agora saiu aí que o vínculo dele pode ser sim, o PVC deu em primeira mão lá, que o vínculo do Abel Ferreira deve ser sim renovado, né? Que parece que até já foi, e ainda só não aconteceu o anúncio oficial ainda, por mais 2 anos. Ficaria até o fim de 2027, que é até o fim do mandato da Leila Pereira no Palmeiras, né? Para algumas pessoas isso foi trágico, né? Como eu disse para vocês e venho falando aqui há muito tempo, por como o Palmeiras joga futebol, né? Pelos 2 anos ali sem títulos, sem contar o Paulistinha, porque, desculpa, né? Quem investe 1 bilhão para ganhar um campeonato paulista só é patético, tá? Mas algumas pessoas aqui, inclusive eu fiz esse post lá no meu Instagram, né? E saiu algumas pessoas aqui comentando, né? E eu fiquei surpreso, cara. Eu fiquei surpreso com as pessoas do Instagram, dos palmeirenses do Instagram. A primeira vez que eu vejo o Instagram tendo mais força com os cornetas ou com as pessoas ou com os torcedores do Palmeiras de mentira, né? Aquelas pessoas que estão sempre cobrando um futebol melhor, estão sempre ali falando em prol do clube, do escudo e não defendendo apenas por paixão patológica treinador A, jogador A, dirigente A ou B, etc. Tá? Parece que as pessoas estão acordando, os torcedores palmeirenses estão acordando, na sua grande maioria, porque muitos comentários aqui estão falando o seguinte, ó, um aqui, o Souza underline DS7 está falando o seguinte, tá colocando, ele colocou só a carinha de palhaço ali, né? O Jefté Moraes. Ó, Jefté Moraes, hein? Eu falei aqui do Jefté, o nome bíblico, né? Eu não sabia, sinceramente. Mas nosso amigo aqui tem nome de bagre, né? Não era ele que ia sair se não tivesse título no ano. Mais 2 anos de chutão e chuveirinho. Disse o nosso amigo Jefté aqui. Não é o jogador não, tá? E assim vai, né? Fora Abel, muita gente aqui fora Abel. O Gui Fishman, sem títulos, cagando na cabeça da torcida, perdendo o clássico e erguendo o rival. Ah, mas ele ganhou. Ele coloca 3 pontinhos aqui e acordem, torcedores palmeirenses, né? O Thiago Avante tá falando o seguinte: vamos passar mais raiva o ano que vem, né? Outras pessoas, comentários removidos pelo advogado, ou seja, a pessoa ela não quer nem comentar em relação a essa notícia.
Rubem tá falando aqui, mais vices, faça sua festa, torcedor abelizado. Pois é, e alguns torcedores abelizados, né, claro que tem, né, velho? São poucos, mas aparentemente nem todos ainda pularam do barco, né? Tem algumas aqui, eu posso ler aqui o comentário da Gabriela. Bora, Abel! Esse ano não deu, mas agora as férias você vai pensar em outras estratégias. Vai sim. Eu não sou torcedora modinha, que só vê na hora que o time ganha. E reconheço o que você fez nos outros anos pelo Palmeiras. E nem sempre vamos vencer, mas sim buscar outras formas de jogo e buscar melhorar o que tem para ser melhorado. Então bora para frente, 2026 é logo ali. Eu até concordo aqui com essas últimas frases da Gabriela, né? Porque realmente, pelo visto, pela notícia que a gente acabou de escutar agora em relação à renovação do Abel, não resta outra solução no qual ali entender e esperar que o Abel melhore, né, e busque novas opções de jogo, né? Pelo que eu estou percebendo das entrevistas, dos comentários, das cutucadas e tal, parece que não vai mudar nada, tá? Parece que não vai mudar absolutamente nada. Ele vai continuar com a mesma arrogância, ele vai continuar com as mesmas soluções pífias em relação a algumas partidas, tudo igual. Sabe por quê? Porque ele sabe, e ele falou isso em coletivo e deixou muito claro. Ele disse que tem o total apoio da diretoria, independentemente se perder ou se ganhar. Ele mesmo disse isso e deixou claro, tá? Quando ele falou que a Leila não vê apenas o resultado futebolístico, né? É isso que ele quis dizer. Independentemente se perde ou se ganha, o apoio vai estar com o treinador. Porque a Leila usa o Abel, ou os títulos que o Abel venceu lá atrás, como muleta, para ela ali fazer uma pressão psicológica e um cárcere privado mental naquele abelizado mais imbecil, né? O Soy Palmeira tá falando assim, pior notícia do ano. Pois é. E ó que teve ruim, hein? E ó que teve notícia ruim esse ano, hein? Vice para Flamengo, vice para Corinthians, eliminação em Copa do Brasil para Corinthians. E ó que teve, hein, cara? E ó que teve, hein? O Instagram tá falando que a renovação do Abel tá sendo uma notícia ruim. Teve notícia ruim, pior ainda, né? Então, assim, deixa aqui o que vocês acham aqui em relação a isso, tá? E vamos para outro assunto aqui, porque isso aqui também faz parte, cara. Isso aqui também faz parte, e assim, é um aviso que eu vou deixar no final, tá? Eu tava dando uma olhada em relação ao nosso rival, né? Porque assim, não tem como você deixar de você apenas olhar para o seu gramado e tentar procurar soluções para melhorar se você não olha também para o gramado do vizinho, não é verdade? No caso ali, o que está sendo exemplo de gestão, exemplo ali de planejamento, sim, é o Flamengo. E a notícia que soltaram ali, que falaram em relação ao Flamengo, é que talvez eles irão investir 1 bilhão em reforços, né? E o problema esse dinheiro vai ser investido de uma forma correta pelos caras, porque se acontecer isso, cara, se acontecer isso, e tudo isso que eu falei agora pregressamente nesse vídeo aqui, em relação a tudo acontecer da mesma forma com o Abel Ferreira, porque ele tem ali meio que uma justificativa para poder perder, cara, é mais uma notícia trágica para o palmeirense, né? Porque o time do Flamengo é um bom time, é um time acertado e um time com gestão, né? Se eles contratarem, investirem forte em jogadores pesados mesmo, 2 ou 3 jogadores de uma forma pesada, né? Possa chegar a 1 milhão, não sei, né? Acabou, cara. Acabou. E o Abel continuar dessa forma, achando que ele tá correto em absolutamente tudo, que não tem que ser criticado, o que vai acontecer pra frente é uma disparidade muito grande do time do Flamengo,
né? Infelizmente, porque assim, a gente, como eu falei para vocês, eu vim falando aqui há muito tempo em relação a isso, e eu bato na mesma tecla, planejamento, 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 planejamento. Quanto tempo que eu não tô falando isso aqui, cara? Eu pareço um papagaio. 3 anos falando em relação a planejamento. Planejamento para a saída do Endrick, planejamento para a saída do Estevão, planejamento para a saída do Danilo. Quanto tempo a gente não tá falando isso aqui? Né? E se o Flamengo continuar com o planejamento certo que eles estão, é bom o Palmeiras, os torcedores, começarem a se acostumar e colocar as barbas de molho, né? Porque tem Abel por mais 2 anos, tem Cabeça Durice por mais 2 anos, tem Leila por mais 2 anos, certo? Aqui a frase do presidente deles, que foi uma frase forte, né? Que eu achei que até que a Leila teria que manter essa postura também, certo? Porque me parece uma postura de um presidente que tem alma. Parece que é um presidente que torce realmente pro time que ele gosta. Abre aspas. Se eu tiver que gastar 1 bilhão para seguir ganhando a porra toda, eu posso. Tá? Isso aqui não é soberba nem nada, tá? Eles sabem que eles arrecadam muito, né? E se os títulos continuarem a vir, eles têm de onde tirar também, fora outros meios, né? Então eles têm certeza. E eu acho que é assim que é o pensamento de um cara que quer continuar vencendo, que não se escora em títulos e conquistas do passado, né? E quer as conquistas do futuro também, tá? Olhando no horizonte de 2 anos, planejamento, eu posso gastar 1 bilhão em 2026. Devo? Aí entra a avaliação, né? Enfim, mas o que ele deixa aqui claro é que se ele quiser reforçar o time, melhorar o time, planejar ainda mais para vencer em 2026, eles podem, cara. E realmente podem, né? E realmente podem. Porque tem gestão. Diferentemente do Palmeiras hoje. Qual que é a gestão que tem a Leila Pereira hoje? Né? Olha a frase da Leila lá, em relação... Essa foi a frase do presidente do Flamengo. Agora compare com a frase que a Leila disse hoje em relação ao Flamengo também, né? Lá na CBF, tá? É aquela história bravata, é cutucadinha idiota, coisa que eu acho que ela deveria ficar quieta, né? E trabalhar mais para poder fazer um Palmeiras mais forte e com mais brio dentro de campo do que ficar falando esse tipo de coisa que ela disse. Abre aspas. Se a atual gestão do Flamengo estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados no Brasil, que eu acho que o Flamengo soltou uma nota lá para padronização dos gramados do Brasil ali, para retirar os sintéticos e tal, colocar tudo grama natural, tá? Só para contextualizar o que está sendo dito aqui, né? Voltando, se a atual gestão do Flamengo tivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados no Brasil, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia em que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de grama que quiser. O Palmeiras tem estádio próprio e optou por colocar um gramado artificial, tá? Beleza, certo. Não tem problema, a lei ali desportiva ela permite, né? Mas, cara, é muita cutucadinha, sabe? É a hora de ficar quieto, é hora de trabalhar, é hora de buscar gestão, é hora de buscar ali novos modos de se reinventar, sabe? Essa cutucadinha, esses negocinhos estando por baixo é uma merda, eu não gosto, sabe? Eu não gosto. Isso me parece muito mais soberba do que realmente ali você falar que pode investir 1 bilhão mesmo podendo, né? Perdeu? Cara, é hora de ficar quietinho. Coloca ali as barbas de molho, junta ali os trapos, bota a viola no saco e, cara, trabalhe. E trabalhe, né? Mas enfim, a gente sabe a presidente que a gente tem, né? É daí para pior, é aviãozinho, que não sei o que, estão mais calmos. E é isso aí por mais 2 anos. Né? É isso, beleza? Comenta aqui o que vocês acharam de tudo isso aí, se vocês estão satisfeitos com essa atual gestão, se o planejamento está sendo bem feito, né?
e se talvez o Flamengo possa ali passar a gente nesses 2 anos no que se diz respeito a títulos, né, a grandeza de futebol, conquistas que esses últimos anos o Palmeiras conquistou. Comenta aqui embaixo, deixa a opinião de vocês, que é muito importante aqui para o canal, tá? Tanto a opinião palmeirense como a opinião não palmeirense, tem muita gente de outros clubes aqui que me acompanham, beleza? É isso aí, muito obrigado, meus amigos, um bom final de segunda-feira para todos, uma ótima terça também e até uma próxima.